varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Acompanhe nossos vídeos, acesse nossos sites. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Estamos também agora na rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual. Nossos vídeos são assuntos variados, diversos, né? No momento o assunto é religião. Nesse momento estamos com essa tarefa, nossa tarefa atual. Estamos fazendo a leitura das explicações de todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para os nossos queridos ouvintes. Hoje nós continuaremos a leitura dos livros proféticos, leitura das explicações. O livro do profeta Abacuque, o justo viverá por sua fidelidade. No nosso vídeo anterior, nós concluímos as explicações dos 3 capítulos e versículos do livro do profeta Naum, né? Então, a ruína do opressor, profeta Naum, 36º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, na nossa contagem, número 37, né, do Antigo Testamento. O livro de Abacuque, profeta Abacuque, ele é justamente o número 30, o do Naum 36, né, 36º. E o Abacuque é o número 37, 37º do Antigo Testamento, livro profético. Nós iniciaremos a leitura das explicações. Abacuque, o justo, viverá por sua fidelidade. O profeta Abacuque inicia o livro interrogando a Deus e pedindo socorro, pois está cansado de ver o seu país sofrer opressão violenta, onde a lei enfraquece e o direito está distorcido. Então, o primeiro capítulo do livro de Abacuque conta com 17 versículos. Primeiro título, né? Título: Oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. O primeiro título, né? Então, nós vamos iniciar aqui a leitura da primeira parte do livro de Abacuque. O profeta debate com Deus, né? Primeira parte. O primeiro tópico: Deus não vê a injustiça? É uma pergunta, uma interrogação, né? Segundo tópico: uma resposta que não satisfaz. Então, terceiro tópico: o ímpio continua devorando o justo. São 3 tópicos no primeiro capítulo do livro de Abacuque. Vamos para as explicações. Capítulo 1, versículo 1. O título é vago, não dando nenhum indício para datar a atividade de Abacuque. É provável que estejamos em Judá no tempo do rei Joaquim, entre os anos 609 a 600 a.C. Então, capítulo 1, versículos 2 a capítulo 2, versículos 4. Abacuque se defronta com o problema da opressão e da violência, em nível tanto internacional como nacional. Os fortes
oprimem os fracos e Deus parece não resolver a questão. Vários profetas explicavam a situação, mostrando que os inimigos exteriores eram instrumentos com que Deus castigava o pecado do povo. Abacuque rejeita essa explicação, mostrando que também os inimigos externos são opressores. Diante disso, em que situação fica o justo? É uma pergunta, interrogação. Capítulo 1, versículos 2 a 4. O profeta constata o caos social. Os fortes oprimem os fracos, estes recorrem ao tribunal, mas a justiça está esquecida e o direito é distorcido. E Deus ignora tudo isso? É uma pergunta, interrogação. Versículos 5 a 11. Conforme alguns profetas anteriores, o invasor é o instrumento de Deus. O texto descreve o exército de Nabucodonosor conquistando um povo e depois indo embora e deixando ruínas atrás de si. Seria essa uma intervenção de Deus? Esta é uma pergunta, interrogação. O profeta nota que o instrumento acaba considerando a si mesmo um Deus. E isso é pior do que a injustiça que reinava antes. Essa resposta não satisfaz Abacuque. Versículos 12 a 17. Abacuque sabe que Javé é o Senhor da história e que um dia fará justiça, mas o problema continua. O ímpio devora o justo como um pescador que apanha peixes para se alimentar. O ímpio se satisfaz e ainda presta culto a seus instrumentos de opressão. Até quando isso vai acontecer? É uma pergunta, interrogação. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Continuando a explicação. Ainda na primeira parte do livro de Abacuque, o profeta debate com Deus. Abacuque, o justo viverá por sua fidelidade. O capítulo 2 conta com 20 versículos. Primeiro tópico, a resposta definitiva. A partir do versículo 5, iniciamos a primeira parte do livro de Abacuque, que se encerra aqui no versículo 4 do capítulo 2, não é? E a partir do versículo 5, nós iniciamos a leitura da segunda parte do livro de Abacuque, do profeta Abacuque, maldições contra o opressor. Então, o capítulo 2 conta com 20 versículos. Primeiro tópico, a resposta definitiva. Segundo tópico, o tirano devorador. O primeiro tópico ainda na primeira parte e o segundo tópico já na segunda parte, né? O terceiro tópico, o oprimido contra o opressor. Quarto tópico, até as pedras gritarão. Quinto tópico, tanto esforço em vão. Sexto tópico, quem humilha será humilhado. Sétimo tópico, a degradação máxima. O capítulo 2 do livro do profeta Abacuque conta com 7 tópicos, né? Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 2
versículos 1 a 4 do livro de Abacuque, explicando até quando Deus vai esperar para agir. É uma pergunta, interrogação. Agora vem a resposta definitiva de Deus sobre o problema da opressão e da injustiça. Deus agirá no tempo certo. O que importa é que o justo tome consciência e se mantenha fiel, pois é através da fidelidade do justo que Deus agirá, realizando a justiça, libertará os oprimidos e injustiçados e punirá os opressores. Se há um prazo que às vezes parece longo, é porque Deus quer agir com o homem, respeitando-lhe a liberdade. Versículos 5 a 20 do 2º capítulo do livro de Abacuque, do profeta Abacuque, continuando a explicação. Certo da ação de Deus através dos justos, Abacuque declara a condenação ao opressor. Os oprimidos voltarão contra todos os males que causou. Não se trata de vingança, é o próprio julgamento de Deus que instaura a justiça e diante do Senhor da história todos devem calar-se. Versículos 5, 6a. Abacuque compara o tirano insaciável com o bêbado que não para em pé após ter se embriagado com vinho de má qualidade. O tirano é como o túmulo que não se cansa de devorar, mas os que foram devorados acabarão voltando-se contra ele. Versículos 6b a 8. O opressor insaciável acaba sendo despojado pelas próprias vítimas que ele tinha dominado. Versículos 9 a 11. A casa construída com bens roubados acaba delatando o próprio roubo. Até os materiais usados na construção tornam presente o clamor dos que foram pilhados. Versículos 12 a 14, uma política cimentada às custas da vida alheia e da injustiça será aniquilada, e então todos hão de reconhecer a justiça de Deus. Versículos 15 a 17, a humilhação que o dominador causou aos dominados volta-se agora contra ele. Também isso é justiça de Deus. Versículo 18 a 20, a idolatria é o máximo de degradação, pois significa adorar aquilo que não tem vida e confiar naquilo que não tem poder algum. Em contraste, resplandece a glória do Deus vivo, Senhor do universo e da história, sempre pronto para fazer justiça. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Voltaremos com a continuação das explicações do livro do profeta Abacuque, 37º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, pela nossa contagem geral, número 37, livro profético, no seu capítulo 3, no próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos, e até lá.